Amadas, então, eu quero convidá-las, quem tiver com a sua Bíblia, para abrir no livro de Jeremias, no capítulo 42. Quem tem boa memória vai se lembrar que nesse período de lives aí das mulheres, nós já tivemos duas palavras no texto, no livro do profeta Jeremias. E ambas foram ministradas pela nossa irmã Jeane. Vocês lembram? Lá, a primeira vez foi no capítulo 18, né, quando Jeremias tem a visão da casa do oleiro, que ele desce à casa do oleiro para ouvir, né, a voz do oleiro, para ser moldado por ele, ver o trabalho do oleiro, o que ele fazia com o barro. E nós sabemos que esses vasos de barro somos nós. E o oleiro é o nosso Deus, que tem trabalhado em nossas vidas, nos transformando em vasos de barro, porém vasos de honra, para a própria glória dele, não é isso? E na quinta passada, a irmã compartilhou sobre o chamado de Jeremias, que foi um chamado muito duro. Ele foi um profeta assim profundamente rejeitado, humilhado, escarnecido, zombado, maltratado, porque as pessoas não criam, né, no que ele falava através do Senhor. E a gente sabe, amadas, que naquela época o Senhor, nosso Deus, ele se revelava através dos três ofícios que existiam, né? Reis, sacerdotes e profetas. Então é a maneira que Deus se revelava e mostrava a sua vontade, trazia a direção para o seu povo. E Deus usou muito o profeta Jeremias. E hoje, na verdade, eu ia compartilhar outra coisa. Já estava assim com algo esboçado, mas o Senhor confirmou, né, no nosso coração essa palavra. Então fiquem atentas, porque ainda há algo nesse livro que o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração nesta noite. Então abra lá a sua Bíblia no capítulo 42 de Jeremias. Nós não vamos ler todo o capítulo, muito embora seria bastante interessante, quem puder fazer essa leitura em casa depois, eu sugiro que o faça para entender melhor todo esse contexto. Vamos ler alguns versículos, mas antes disso, eu quero só contextualizar aqui, para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, a essa altura, o povo de Israel estava completamente dizimado pela Babilônia. A Babilônia tinha invadido Jerusalém, tinha conquistado, tinha destruído. A Jerusalém estava em completa ruína e o povo tinha sido levado cativo, né, como prisioneiros, como escravos para a Babilônia. Aqueles que não serviam nem para ser escravos, o rei Nabucodonosor permaneceu que ficassem lá, nas ruínas, nos escombros, né? Então ficou um pequeno grupo ali com esse grande desafio de reconstruir a cidade. E eles estavam desanimados, eles estavam atemorizados com as ameaças dos caldeus, dos babilônicos, né? Que a qualquer tempo poderiam novamente arremeter contra eles, né? Numa nova batalha, numa nova disputa. Foi quando então esse grupo de homens desvalidos, renegados, mas que acabaram tendo que assumir ali o governo, por assim dizer, né, de Jerusalém, assim como de Judá, se reuniu, fizeram um comitiva e foram até o profeta Jeremias. Pediu que ele orasse, intercedesse perante Deus, para que o Senhor confirmasse no coração do profeta, através do profeta, melhor dizendo, o caminho, a direção que aqueles homens deviam seguir. Então é esse o contexto. Então nós vamos ler no verso 2 a 6 e depois do 9 ao 17. Assim diz a palavra de Deus. E disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor, teu Deus, por nós e por este resto. Porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos.
a fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhes Jeremias, o profeta: já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor, vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos a vós, o Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem a obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Então vejam, irmãs, este pequeno grupo remanescente ali de Jerusalém foi até o profeta pedir que ele orasse a Deus para que Deus trouxesse uma direção sobre o que eles deveriam fazer. E foram enfáticos, categóricos de que obedeceriam o Senhor, seja qual fosse a resposta dele. Em outra versão diz, faremos o que Deus mandar, quer gostemos ou não. Pois bem, e aí no verso 7 diz que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. E qual foi então a resposta de Deus? Verso 9. E lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas, se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverem o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão à espada, à fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Vamos orar, minhas irmãs? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é santíssima, Pai. E nós nos colocamos agora, Senhor, em posição de receber aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Fala aos nossos corações, ilumina a nossa mente, nos conduza, Espírito Santo da verdade, a verdade da Tua palavra, Senhor, trazendo, Pai, cura, trazendo arrependimento, trazendo quebrantamento, trazendo esperança, porque a Tua palavra nos fortalece e nos encoraja, Pai. Nós te agradecemos, bendizemos o Teu nome em todo o tempo. Amém. Minhas queridas, esse texto, ele nos revela a obstinação do coração do homem. Sim, o povo de Israel, geração após geração, recalcitrava em obedecer a Deus. E o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, levantava um após outro profeta
para trazer palavras para o povo de que eles precisavam abandonar os falsos deuses, deixar de lado a idolatria e se voltar ao único e verdadeiro Deus. O Deus de Israel, o nosso Deus. Mas o povo era duro de coração. E não foi diferente na época de Jeremias. E quando essa pequena comitiva, representando ali o que sobrou daqueles que foram levados cativos à Babilônia, foi até o profeta pedir que ele orasse por eles, invocando, buscando a direção do Senhor, na verdade, o que eles queriam era uma confirmação daquilo que eles já tinham colocado no seu próprio coração. Sim, e eu digo isso não é uma mera inferência. O capítulo 41, no verso 17, ele deixa isso bem claro. Partiram e pararam em Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Eles já tinham essa disposição no coração. Era o caminho mais fácil, era a rota mais expressa, era o lugar onde aparentemente eles estariam seguros. Eles não queriam permanecer em Judá, sujeitos ao risco de um novo ataque, sujeitos a ter que começar tudo do zero. Há que se lembrar que Jeremias, ele também fez parte daquela caravana de escravos sendo levados à Babilônia. Porém, o rei, um ímpio, né? Deu a Jeremias, reconhecendo a autoridade de Deus sobre aquele profeta, que era desprezado entre os seus. O rei, através de um servo, deu a Jeremias a opção de seguir até Babilônia, onde ele receberia honras, onde ele receberia privilégios no palácio real, ou de ficar em Jerusalém. E sabe qual foi a escolha do profeta? Ele decidiu ficar, mesmo tendo suportado, ano após ano, tempos após tempos, a humilhação, a afronta, o descaso do povo. Por isso que dizem que Jeremias é o profeta chorão. Sim, ele chorou muitas vezes. Mas esse choro do profeta não era um choro apenas de um homem. Era o choro do próprio Deus, entristecido com o pecado, com a dureza do coração do seu povo. O seu povo eleito, o seu povo escolhido, que na primeira oportunidade dava as costas para Deus e ia atrás de outros falsos deuses. Então, quando esses homens foram até o profeta, na verdade, eles não queriam uma direção. Eles já tinham determinado isso em seus corações. Eles queriam a bênção de Deus. Eles queriam que Deus os abençoasse nessa empreitada. E isso nos revela, queridas, a obstinação do nosso coração. Provérbio 16 diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Veja que eles falaram com toda força que fariam o que fosse, né? E amadas, oração é coisa séria. Quando nós oramos a Deus, pedindo uma direção para alguma decisão que precisamos tomar, nós precisamos estar preparadas para obedecer, seja qual for a resposta, né? Porque muitas vezes a gente faz da oração simplesmente algo, a gente quer simplesmente que Deus abençoe o que já está no nosso coração, o que a gente já decidiu fazer, os nossos planos, nossos projetos. Nós pensamos, imaginamos, elaboramos e não submetemos isso ao Senhor. Mas aí a gente se dá conta, né? Ah, mas eu preciso que Deus me abençoe nisso aqui. Então eu vou orar para Ele abençoar. E se a resposta de Deus for não, não é para ir para o Egito. É para ficar em Jerusalém. É para viver pela fé. Estaremos dispostas a abrir mão dos nossos sonhos, a rever os nossos projetos, para obedecer à voz de Deus? Quer gostemos ou não? Quer seja a resposta dele boa ou má?
como se pudesse vir algo mal da parte de Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Deus, ele é imutável, porque ele é perfeito em seu ser. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridas, os planos de Deus são melhores do que os nossos. No livro de Tiago, no capítulo 5, no verso 13, fala a respeito da falibilidade dos projetos humanos. Se recordam? Quem é o homem, pois, para dizer amanhã, hoje ou amanhã nós iremos para aquela cidade, faremos negócio, isso. Vamos ler lá? Tiago, no capítulo 5, no verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é maligno. Minhas irmãs, o orgulho é o pecado mais terrível de todos. Perdão, mas é Tiago 4, é bom ter assessores, né? É o pecado mais terrível. Lúcifer, o anjo de luz que assistia perante o louvor dos céus, ele foi banido por causa do orgulho. E o orgulho é algo muito latente nos nossos corações. E esse texto de Jeremias, ele nos mostra a obstinação do coração do homem. O homem já tinha feito os seus planos e eles não queriam a direção de Deus. Eles queriam apenas a bênção de Deus. Mas o Senhor falou com eles no capítulo 11, se permanecerdes nesta terra, prestem atenção nessa palavra, então vos edificarei e não vos derribarei. Vocês serão plantados, não serão arrancados. Não temas o rei da Babilônia. Eu estou com vocês para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vocês e os deixe morar nessa terra. A resposta que Deus deu através do profeta Jeremias, ela veio acompanhada de uma promessa de paz, uma promessa de proteção, uma promessa de reconstrução. Mas o povo não creu na promessa do Senhor e optou pelo caminho que aos seus olhos pareciam caminhos de vida, mas que no final levariam a caminhos de morte, como de fato ocorreu. Basta você continuar lendo aí, no capítulo 43 e 44, tudo do jeitinho que Deus revelou a Jeremias se cumpriu. Todos foram mortos. O destino do profeta nós não sabemos, mas sabemos sim, né, Jane, que ele teve as recompensas pela sua fidelidade, pela sua obediência ao chamado de Deus. E amadas, é tempo de nós nos arrependermos. Arrependermos do quê? Arrependermos do nosso orgulho, arrependermos de querermos tomar conta de tudo como se fôssemos muito sábias e autossuficientes, arrependermos de tomarmos tantas decisões sem consultarmos o Senhor. O homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor, né? Então, quando a palavra aqui mostra esse retorno ao Egito. Por quê? Porque o Egito ele representava uma falsa segurança, uma confiança ilusória. O Egito ele era o império daquela época, era a nação dominante ali, naquelas localidades. Então não tinha para ninguém. No Egito era onde tudo acontecia.
o seu poder, a sua influência, as suas pirâmides maravilhosas, a sua fartura, enfim. Então o povo achou que estaria muito seguro, muito tranquilo, vivendo uma vida muito boa, sem ameaça de guerra, ali no Egito. Mas o Egito, para nós, na Bíblia, é lugar de escravidão. Sempre que o povo de Deus esteve no Egito, ele esteve preso, ele esteve subjugado, ele esteve sujeito às piores afrontas de Faraó e dos egípcios. Porque o Egito, ele representa esse mundo que nós vivemos, sim, esse mundo caído, esse sistema falido, onde os valores morais já estão completamente deturpados, onde a palavra de Deus já não tem mais credibilidade, onde o próprio Deus tem sido alvo de escárnio, tem sido alvo das piores coisas, que não vale nem a pena mencionar aqui. E aí vem uma situação como essa que nós vivemos hoje, né? Essa pandemia, um inimigo invisível, um inimigo diminuto, mas cujas consequências da sua lesividade são enormes. Nós não conseguimos ainda dimensionar, né? Os números estão aí mostrando e há controvérsias, enfim, mas o fato é, minhas irmãs, nem os governos, o poder, os poderes estabelecidos neste mundo, nenhuma nação conseguiu até agora, nem o dinheiro, porque esse vírus ataca pobres e ricos, não adianta. Né? Não existe um tratamento ainda completamente eficaz que garanta uma cura. Você pode ter os recursos que for, mas se ele vier de uma maneira muito forte, não tem o que fazer. E as estratégias humanas, a medicina, a ciência, a tecnologia, nada está sendo capaz de conter esta pandemia. Nada, minhas irmãs. Quem poderá resolver isso? Aquele que não apenas intervém na história, mas aquele que tem o absoluto controle da história da humanidade. A humanidade, diga-se, criada por Ele próprio. Deus tem o controle de todas as coisas, minhas irmãs. Então, não é tempo de nós voltarmos para o Egito. Muitas estávamos, sim, adormecidas, acomodadas. A igreja de Deus precisou, de alguma maneira, ser sacudida, ser despertada para esse chamado ao arrependimento, para esse chamado a ficar em Jerusalém, a permanecer no lugar onde a bênção de Deus se manifesta. Não é no Egito, na escravidão. Por mais prazeroso que possa parecer, por mais gostoso que possa ser comer os alhos e as cebolas do Egito, também há controvérsias. Mas é o tempo de nós ficarmos na terra da promessa, no lugar que Deus tem nos dirigido, amadas. É um desafio, porque aquele povo ali não estava disposto a viver pela fé. Diante daquela ruína, diante daquela situação caótica, eles escolheram algo palpável, algo que eles podiam contemplar com seus olhos. E optaram pelo caminho mais fácil. Mas isso tudo é um grande engano, porque só há bênção e prosperidade e liberdade quando nós estamos aonde Deus quer que estejamos. E este lugar é na terra prometida. Nós ainda não alcançamos, mas a cada dia nós podemos experimentar um pouquinho do que é viver as promessas de Deus. Não é verdade, minhas queridas irmãs? A cada dia nós temos sido transformadas de glória em glória, conforme a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos discípulas, Ele é o Mestre. Então importa que nos tornemos parecidas com Ele. Queridas, não permita, não se deixe levar novamente pela acomodação.
desse tempo de isolamento, porque a nossa tendência como seres humanos é nos acomodar. Daqui a pouco a gente vai achar que tá bom assim do jeito que tá, então igreja nem precisa mesmo, a gente deixa, né, de congregar. A igreja tem se esforçado, eu não falo apenas a nossa igreja, mas as igrejas têm se esforçado, têm se levantado como essa voz profética, essa voz chamando as pessoas, inclusive os crentes que estavam já desapercebidos, que já estavam sem entender direito o que estava acontecendo, que já estavam talvez conformados com o presente século. E não é para isso que o Senhor nos chama. Romanos 12 diz: não vos conformeis com o presente século, mas renovai a vossa mente, para que sabeis qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Queridas, então, eu queria dizer, já encerrando esta breve palavra, que para nós só há um caminho. E esse caminho, com certeza, não é retornar para o Egito. Este caminho não é de sermos mulheres obstinadas naquilo que o nosso próprio coração, enganoso e corrupto, muitas vezes determina. Este caminho é um caminho de arrependimento, é um caminho de quebrantamento, é um caminho de nos esvaziarmos de nós mesmas. Lembram quando aquele jovem foi até Jesus e perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para te seguir? E ele disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amadas irmãs, nós não sabemos o que nos aguarda, nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Aliás, sabemos em parte. Eu digo em relação a essa situação do coronavírus. Mas de uma coisa temos certeza: o Senhor está no controle. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Não andemos ansiosas. Vamos confiar no Senhor, porque Ele tem promessas para nós. Ele tem promessas para todos aqueles que o obedecem, que decidem dar um passo de fé. E a vida do crente é viver por fé, não é viver por vista, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele pode tocar, por quanto ele tem na conta, por fatores mensuráveis. Não, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Queridas, o Senhor está nos chamando a igreja dele para permanecer firmes nessa estrada. E essa estrada, esse caminho, é um caminho de mão única e não tem retornos nele. Não vamos voltar mais para o Egito, lá não é o nosso lugar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas, nós somos livres do pecado, o Senhor já nos deu capacidade de vencer, de subjugar o pecado que tenazmente nos assedia. Então é tempo de marcharmos, é tempo de prosseguirmos a nossa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Igreja, para lá que nós estamos indo. Que esperança há neste mundo, amadas? Não há nenhuma esperança neste mundo caído, neste mundo destruído. Mas Jesus é a nossa esperança. E nós sabemos que Ele voltará. Nós sabemos que Ele virá. Enquanto isso, vamos permanecer na presença dEle, no lugar onde Ele nos colocou, em obediência, em fé, ainda que os nossos olhos não contemplem. Porque importa obedecer ao Senhor em todo o tempo. Eu quero orar mais uma vez e espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, como falou muito ao meu, né? É tempo de nós abrirmos mão de nós mesmas